E vem conferir a crítica do filme Abigail. E chegou nos cinemas o filme Abigail. Filme esse que eu estava muito ansioso para saber qual seria o resultado, porque desde que eu vi o trailer e desde que eu vi a sinopse do filme, ele me deixou muito empolgado por vários motivos. O primeiro é que eu adoro filme de terror barra horror. Eu acho o gênero muito bom, eu acho os subgêneros que tem dentro do gênero muito bom, e sempre foi um gênero que me agradou muito. Tanto que eu tento consumir o máximo possível que envolve esse gênero. Outro ponto que chamou muito a minha atenção seria o conceito do vampiro. Eu adoro o conceito de vampiro desde a sua base. O conceito de um homem que é imortal, mas ele briga com a sua imortalidade, sempre me interessou muito e eu sempre gostei muito da ideia. Misturado com mais um fator, um elenco com nomes fortes que eu gosto. Atrizes como Melissa Barrera, Kate Newton, Giancarlo Esposito e Alicia Weiss são atores que eu gosto bastante e acho que eles poderiam render muito. Com esse combo e com a premissa base, eu achei que seria um filme pelo menos bom, divertido, que funcionaria bem. E infelizmente não foi isso que aconteceu. Para quem não sabe, Abigail conta a história de um grupo de mercenários que não se conhecia e que eles foram contratados para um trabalho. Capturar uma menina chamada Abigail de apenas 12 anos e colocar preso numa casa para pedir uma recompensa e todos ficarem milionários. O problema é, eles percebem que aquela menina guarda um segredo misterioso e esse segredo é que ela é uma vampira. Isso não é spoiler, porque o trailer já revela isso, a propaganda, os posters, onde você vê, já fala que ela é uma vampira. E isso, inclusive, é um grande problema para o filme como um todo. Eu não gosto de criticar trailer e pôster, porque isso a gente assiste porque a gente quer. Não é culpa do filme. Mas quase a metade do filme, pelo menos a grande primeira parte do filme, é focado em criar um mistério de quem é a Abigail e o que está acontecendo naquela casa. Então, quando você já viu o trailer, você já mata isso, esse começo tem esse problema. E aí, eu achei que o filme poderia ser bom, mas infelizmente ele não foi. Ele tem fatores bons, ele não é um filme horrível. Se você parar pra ver, ele é mais decepcionante do que um filme ruim, mas ele tem muito mais pontos negativos do que positivos. Começando desde o começo do filme, quando eles apresentam o grupo e cada elemento de cada personagem que está presente ali. E por que eu falo isso? Porque o começo do filme, ele tem alguns problemas. Primeiro, a forma como eles apresentam cada personagem. Todos são clichês ambulantes, e isso não seria um problema. Clichê não é algo considerado ruim. Clichê é algo que já foi feito várias vezes e virou tão repetitivo que se tornou esse conceito de clichê. Mas isso não é ruim se bem trabalhado. O problema é, os personagens não são interessantes como o roteiro acha que eles são. Cada um tem seu arquétipo e cada arquétipo é seguido, nem arquétipo, é o estereótipo. Cada um tem seu estereótipo é seguido ponto a ponto. Do policial, que ele é super rigoroso, ao cara que ele é mais fortão, então ele é mais bobão. Então tem a menina que ela é mais acertinha, tem a menina que é rica, e tem uma pessoa que usa mais drogas, cada um tem seu elemento, e tudo que você imaginar antes de ver o personagem, ele vai ser exatamente aquilo. E isso já não é tão interessante porque o roteiro não consegue deixar os personagens interessantes. E no começo do filme, é pra você conhecer cada um, meio que gostar ou não deles, mas sentir pelo menos o mínimo de empatia, pra poder, quando começar o vampiro sair, a vampira no caso sair, e ter um banho de sangue, você torcer minimamente pra eles. Isso não acontece com nenhum personagem, porque nenhum é cativante, nenhum é envolvente e nenhum realmente faz com que você queira torcer por eles. Então isso já vira um primeiro problema. Outro problema é que eu acho que o filme demora muito para engrenar. O começo do filme, ele é muito expositivo. Cada cena que tem, cada momento que tem, parece que é mais expositivo do que o outro. Eles vão falar uma coisa simples sobre o plano e um para numa sala e todo mundo para ouvir. A cena que a personagem da Melissa Barrera vai explicar o que ela acredita de cada um é uma cena expositiva desnecessária. A cena quando a Abigail vai falar, quando alguém vai falar, sempre alguém para contar a história. E quando ele para, o filme para com ele. O filme tem seu ritmo quebrado pouco a pouco. E isso faz com que o começo do filme, até a hora que se revela quem é a Abigail de verdade, se torne um começo bem maçante. E mesmo para quem já sabe o que vai acontecer, que sabe que ela é uma vampira, porque já foi revelado, esse começo não cria um mistério tão interessante. O folclore atrás não é tão interessante. A parte boa desse começo do filme é realmente você saber um pouco mais sobre o que está acontecendo ali.
quando eles começam a explorar a casa, cria algo interessante, cria uma dinâmica boa, cria uma dinâmica legal, apesar de eu achar que eles não conseguem criar uma boa atmosfera para o filme. Quando você pensa nesse filme, você pensa que a casa que eles estão presentes também deveria ser um personagem, mas isso acaba não acontecendo. A casa tem elementos muito interessantes, a biblioteca, o cenário atrás deles, você vê que tem elementos interessantes ali, mas quando você pensa no filme, você percebe que isso acaba se tornando um problema, porque eles não conseguem utilizar bem aquele elemento que eles até apresentaram de uma forma interessante. Então, a narrativa, que tem uma premissa muito interessante, não consegue meio que engrenar no começo, com personagens que não são tão cativantes, mas os atores poderiam te cativar. O problema é, o roteiro dá falas tão ruins na boca dos atores e o diretor não conseguia trabalhar tão bem a química e a dinâmica deles em tela, que acabou fazendo com que eles também não estivessem atuando tão bem. Você até consegue ver que a Catherine Newton, a Melissa Barrera, que são boas atrizes, elas até tendem a tirar o máximo, mas tem algumas sequências que não funcionam. A única atriz que eu destaco de verdade é a Alicia Weiers, que é uma atriz que surgiu recentemente fazendo o musical de Matilda e tá muito bem no papel principal lá, e aqui mais uma vez ela consegue muito bem, ela tem um bom movimento corporal. O que atrapalha ela é a parte realmente do visual do vampiro que ela tem que usar. A dentadura que ela tem que usar visualmente atrapalha um pouco a atuação da menina, que vai muito bem no papel dela. A parte do banho de sangue também funciona bem. É legal ver as mortes, apesar de não ter tantas, mas eu gosto da criatividade e a forma como eles usam aquilo. E fazer com que ela esteja brincando com a sua caça também deixa tudo mais interessante. Quando o banho de sangue começa, tem isso, mas aí gera outro problema: a burrice dos personagens principais. Se esse filme fosse uma sátira do gênero, se esse filme trabalhasse como uma sátira ou como um terrir, eu acho que como um todo o filme funcionaria bem melhor. Como um filme sério, de terror, que envolve realmente algo mais dramático, grandioso, eu acho que aí é que vive um problema. Porque quando você leva a sério a quantidade de escolhas erradas que eles fazem, como por exemplo, a cada minuto eles se dividirem, incomoda muito o espectador. Por exemplo, eles se dividem numa cena, tudo acaba dando errado. Na cena seguinte eles deviam ficar juntos. Qual que é o próximo plano deles? Se separar. Depois, quando eles realmente acabam acontecendo mais uma vez um desastre, quando eles se reúnem de novo, qual que é a próxima ideia? Se dividir mais ainda. Então, são esse tipo de ideias, são alguns planos que não funcionam. Isso sem contar que tem algumas sequências que eu acho que não são bem dirigidas. Tem uma sequência onde três personagens vão invadir uma casa, invadir o quarto para tentar parar a vampira. É uma cena muito mal filmada, muito mal pensada, tanto que quando você pensa na cena como um todo, pra mim, ela parece uma cena até de uma sketch de comédia, e por isso que eu repito, se esse filme fosse uma sátira do gênero, se esse filme fosse uma grande piada, ou até um terrir, eu acho que ele seria um filme que funcionaria muito melhor pra mim. A forma como foi, não funciona. A grande revelação é interessante, muda um pouco a perspectiva dos personagens, e tem algumas viradas lá pro final do filme, que eu acho que tira um pouco do que você espera dele, e isso é legal. Mas quando você pensa no todo, o filme tem algumas mortes interessantes, mas nada demais, porque esse é um fator importante. Tudo que eu falei aqui até agora, muita gente vai falar, isso não me importa. O que eu quero assistir o filme é pra ver morte, é pra ver sangue. Se você quer ver isso no filme, eu acho que você tem alguns momentos que são legais, mas são muito poucos também para um filme tão grande. E obviamente eles deixam gancho para ter uma continuação, eu diria mais, uma franquia como um todo. E pode ser interessante. Eu vejo potencial ali de discurso. Inclusive tem um conceito de paternidade que sempre é colocado em relação à família dos vampiros, que é legal. Mas quando você pensa no todo, é um filme que, como eu falei, ele é ruim e ele é decepcionante. Concluindo, Abigail não é aquele filme que você sai do cinema querendo chutar tudo, revoltado. Não, você sai triste, porque você vê o potencial gigantesco decepcionado ali. Com uma boa base de história, com um bom elenco, eles poderiam trazer um excelente filme de terror de sobrevivência. Mas não é isso que acontece. Com uma direção que não funciona muito bem por mais da metade do filme, por um começo muito arrastado, por personagens com atitudes que não funcionam de maneira nenhuma, faz com que um filme que tinha um potencial de ser excelente e virar uma grande franquia a partir daqui, virasse um filme ruim. E por isso que eu fecho o filme Abigail com uma nota 4,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Abigail? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.